Nós caminhamos pela, vivemos pela, adoramos a Deus pela, é a graça de Jesus. Lancei aqui para nós o desafio de pensar hoje num texto tão precioso para nós, que é Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Esses dias, essa doutrina da escolha divina, da eleição divina, da predestinação tem sido tão debatida em mídias, e é interessante. Esse não é um tema muito tranquilo de se falar, e algumas passagens bíblicas que falam mais diretamente sobre estes assuntos acabam, por algumas vezes, nem sendo muito expostas na vida da igreja. Algumas vezes esses textos acabam sendo expostos por alguns hipercalvinistas que expõem essas passagens muitas vezes meio que sem amor, meio que de uma forma racional, fria e seca. Algumas vezes esses textos são judiados por alguns arminianos que tentam forçar o texto a dizer o que eles pensam e não o que o texto está dizendo em si, por si. E assim, nós vemos essas passagens algumas vezes maltratadas por alguns de nós expositores das Escrituras Sagradas. Então, não é de fato um desafio fácil expor essas passagens como Efésios, Romanos, falar de textos mesmo do Velho Testamento, quando Deus fala de escolha, de eleição, falar dessas coisas que parece algumas vezes ir contra outras passagens bíblicas que expõem sobre o amor, sobre a graça, sobre a justiça divina. E de fato, algumas vezes, alguns têm exposto essas passagens de forma, como disse, fria. E não é um assunto tranquilo, não é um assunto de fato calmo. Nós vamos olhar para a história da fé cristã e você vai perceber que este assunto, que estas afirmações de Paulo do texto têm gerado tensões e polêmicas na história da igreja. Paulo, escrevendo aqui aos irmãos de Éfeso, lembra, Paulo está escrevendo a uma igreja gentílica. Paulo está escrevendo a uma igreja que nasceu da exposição do Evangelho para 12 discípulos de João Batista, e a partir da exposição do Evangelho a esses 12 que creram, receberam o Espírito Santo de Deus, o Evangelho cresceu numa cidade pagã, numa cidade promíscua, numa cidade gentílica, numa cidade que na verdade é uma capital, uma espécie de capital oriental do Império Romano, mas composta de pessoas descrentes. Havia uma boa sinagoga e colônia de judeus lá, mas a igreja é muito maior do que a colônia de judeus, e pessoas não judias é a maioria dessa igreja. É uma igreja de pessoas misturadas de diversas partes do mundo. E Paulo está escrevendo a esses irmãos, falando acerca da doutrina da redenção. Esse é um tema central da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. É, na verdade, uma das cartas com uma exposição mais profunda da doutrina da salvação, que nós chamamos de soteriologia. Qual que é o nome da doutrina? Soteriologia. Não é soteriologia. Sotero. Salvação, logia de estudo. Soterologia é a doutrina da redenção, a doutrina da salvação. Como é que nós cristãos somos salvos? Como a salvação se realiza? A carta aos Efésios traz com profundidade uma exposição da doutrina da redenção, da graça, da obra redentora de Deus, de como é que Deus, o Deus soberano, o Deus que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que se revelou ao povo judeu, como é que esse Deus salva judeus e gentios,
como é que esse Deus processa a nossa redenção. Paulo começa dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos salvos, também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes também selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Você achou rápido a leitura? Pois é, eu li para você na velocidade que Paulo escreveu. Você notou que não tem nenhum ponto no texto. O texto não tem pausa. Paulo encheu o pulmão e saiu falando essas coisas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele em Cristo antes da fundação. E Paulo dispara, a caneta de Paulo esquenta, ele vai escrevendo. Paulo escreve essas coisas tomado de alegria, tomado de paixão. Paulo escreve essas coisas tomado de gratidão. Paulo escreve com fervor, com um ardor de alma intenso. Por isso que ele dispara, ele não para, vai escrevendo, ele não coloca ponto. Ele respira quando ele termina no versículo 14 dizendo: para o louvor da sua glória. Quando ele coloca no finalzinho aqui, para louvor da sua glória, é que ele para. Ele divide o seu texto nas três pessoas da Trindade, de 1 a 5, Paulo fala de Deus Pai, de 6 a 12, Paulo fala de Deus Filho, 13 e 14, o Espírito Santo, que é o selo de tudo que Deus fez por nós. Os primeiros versículos, Paulo fala da obra da redenção a partir de Deus, Deus o Pai, o Eterno. Ele diz: bendito é esse Deus que nos salvou, que nos abençoou gratuitamente. Depois ele fala que tudo que Deus Pai fez por nós, foi por meio de Deus Filho Jesus. E aí ele termina dizendo que tudo que Deus fez por nós, por meio de Deus Filho Jesus, se concretiza em nós, por meio do Deus Espírito Santo. Você vê que Paulo é rápido, mas Paulo é organizado nas suas ideias. Paulo é extremamente organizado nas coisas que ele fala. E você vai notar que cada uma das estrofes da canção que Paulo canta, ele termina com: para louvor da sua glória. Cada uma delas, o que Deus fez para louvor da sua glória, o que Deus faz por meio de Jesus para louvor da sua glória, que o que Deus realiza no tempo e no espaço por meio do Espírito Santo para louvor da sua glória. Agora, é uma pena que a exposição que Paulo faz não foi bem compreendida na história da igreja. As primeiras polêmicas surgem logo os primórdios do 3º século. Logo no começo, nos primórdios do 3º século, antes da primeira metade, um cidadão chamado Pelágio de Bretanha, não entende as palavras de Paulo,
E ele frontalmente discorda de tudo aquilo que Paulo escreve na carta aos Efésios. E ele começa a dizer que o pecado não atingiu o ser humano profundamente. Você vai ver que na sequência, Paulo vai dizer que Deus nos chamou em Cristo, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, que o pecado nos afetou profundamente, trouxe morte e incapacidade absoluta a nós. Pelágio disse não, o pecado não atingiu o ser humano tão profundamente. Ele diz, na verdade o pecado não afetou as capacidades racionais do ser humano, não afetou as capacidades morais e espirituais do ser humano, e o ser humano pode salvar-se por seu esforço, o ser humano pode raciocinar em torno da lei de Deus, entendê-la e obedecê-la, e sem a graça de Deus ele pode ser salvo. Isso é uma doutrina extremamente ofensiva a todo o contexto da Escritura. Mas por incrível que pareça, Pelágio, um cristão, começa a ensinar estas coisas. Ele vai contra a ideia de depravação, de corrupção total do ser humano. Então, ele defende conceitos, ideias, de que o homem poderia salvar-se. Na verdade, Deus pegou o ser humano, criou o ser humano, caiu na sua queda e no pecado, e ele diz então que o ser humano pode salvar-se, e naquele contexto se dizia que havia 3 formas pelas quais a salvação se processava. O ser humano caiu no pecado, é como um homem que caiu dentro de um buraco profundo. Deus passou na porta do buraco, viu o ser humano lá dentro e jogou uma corda, e o ser humano tinha que pegar essa corda, com seu esforço, com sua força, a salvação estava providenciada, mas dependia totalmente do homem, e somente do homem salvar-se. Ele tinha que agarrar-se àquela corda e subir. Essa era a figura de salvação de Pelágio. Pelágio foi confrontado principalmente por Agostinho, que é um dos pais da igreja. Houve um concílio, chamado Concílio de Éfeso. Ele pôde expor sua forma de pensar, mas a igreja cristã, os teólogos da igreja cristã, condenaram Pelágio como herege. E de fato o que ele estava ensinando era heresia. A doutrina de Pelágio foi rejeitada, mas a doutrina de Pelágio influenciou fortemente muitos pensadores cristãos a partir daí. E o catolicismo foi vertendo e caminhando cada vez mais para uma interpretação da salvação como sendo resultado do esforço humano. E isso culmina no período da Reforma, em que se cobrava até mesmo indulgência para que, pagando em dinheiro, o ser humano pudesse se salvar. A salvação passa a ser resultado do esforço humano. Como é que o ser humano obtém perdão do pecado? Se sacrificando, pagando a Deus pelo perdão de seu pecado. Como é que o ser humano se salva? Não pecando então, ou cada vez que peca, paga pelos seus pecados, e se ele conseguir morrer numa hora em que ele não estiver pecando, ele vai para o céu. Se não conseguiu, faz uma missa do 7º dia para ele, ou alguma coisa mais assim. Criaram vários artifícios. Uma facção, um braço da igreja caminha, influenciado por Pelágio. Um braço da igreja caminha, influenciado por Agostinho. No período da Reforma, uma das grandes reações, um dos grandes impactos da Reforma, é exatamente quando Martinho Lutero, na Alemanha, quando João Calvino na França, estudando as Escrituras, eles entendem que a salvação não é resultado do esforço humano. Quando eles leem, por exemplo, Efésios capítulo 2, um clássico versículo para nós, dizendo, versículo 8, que todo mundo sabe de cor, vamos lá: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom, dádiva, presente de Deus. Isso é uma doação divina, não uma conquista humana em troca de seu esforço. Isso revoluciona a maneira
dos cristãos daqueles dias da Reforma entenderem a salvação, porque todos eles estavam martirizados, agoniados, entendendo que a salvação era pagando a Deus e pagando algumas vezes a própria igreja como representante de Deus na terra. Então pagava-se um pedágio à igreja para se obter salvação, e a salvação era às custas do esforço, do sacrifício, da santificação humana. E daí vários cristãos construíram em si mesmos uma obsessão pela santidade construída no sacrifício, na privação, no esforço humano meramente. O cristianismo se torna uma religião que prega a fé, aonde as pessoas são salvas pelas obras, pelo seu próprio esforço. Os reformadores vêm dizendo que a salvação não é pelas obras, não é pelo esforço humano. No período da reforma, o debate é monergismo e sinergismo. O que quer dizer isso? Monergismo quer dizer que a salvação é um esforço de Deus em nos salvar. Divide-se uma ala dos cristãos dizendo que não, a salvação não é um esforço de Deus em nos salvar. Há um contraponto a Pelágio que dizia que a salvação era um esforço humano. Os reformadores dizem a salvação é um esforço divino, que veio em nosso favor, que veio graciosamente nos salvar. O outro lado da fé diz não, a salvação é um sinergismo, é um esforço de Deus e um esforço humano, é um encontro das duas coisas. Mas os calvinistas reformados defendem o monergismo. O que nós somos? Monergistas. Nós acreditamos que a salvação é resultado do esforço de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo? Olha só o que Deus faz. Ele nos deu vida, estando vocês. O que você fez para ser salvo? Qual foi a tua cooperação, a tua contribuição com Deus? Você era um defunto dentro do caixão. Deus entrou no teu velório, virou para você e disse a coisa mais preciosa que o morto pode ouvir no dia do seu velório, que é: levanta. Espiritualmente você estava morto, e Deus, chegando para você morto, disse: levanta e vive. Ele te deu vida estando você morto. Como é que a salvação se processa? Monergicamente ou sinergicamente? O que você acha? Tem sinergia ou monergia na salvação? Pois é isso que os reformadores entenderam, que a salvação é uma iniciativa de Deus, Ele nos salva. Então, o debate se transforma em monergismo e sinergismo. A igreja romana passa a defender sinergismo. Os cristãos reformados, sinergismo. Mais tarde, ano 1600, mais ou menos, um pouco antes, na virada, surge um outro cidadão chamado Armínio. Armínio, é interessante, algumas curiosidades sobre Armínio, e aí temos, hoje a cristandade protestante está dividida entre arminianos e calvinistas, e aí a briga é essa. E de vez em quando a briga que é interna dos bastidores da igreja, alguém tem a infeliz ideia de falar isso publicamente para o povo que não é crente. Eu não sei para que um sujeito vai pregar um negócio desse para quem não é crente. Isso é um debate interno da igreja, um debate interno nosso de cristãos. Nós debatemos calvinismo e arminianismo. Agora isso não tem nada a ver, pregação para os não crentes, sobre o debate, né? Claro, o arminiano vai pregar para o não crente numa perspectiva arminiana, o calvinista numa perspectiva calvinista. Mas quando a gente coloca para fora da igreja, o debate que é interno da igreja não faz muito sentido. Mas o debate começa lá atrás, por volta de 1600. Nós temos Armínio,
que discorda de Calvino, que discorda de Lutero, que discorda de Zwingli, os grandes expoentes, e aí você tem já um número enorme de teólogos, vários outros que estão expondo a salvação, falando dela numa perspectiva de monergismo. Armínio discorda, e ele começa a expor a salvação de uma outra perspectiva. Agora, uma coisa interessante para você entender: Armínio nunca defendeu o livre-arbítrio. Quem defendia o livre-arbítrio era Pelágio, que dizia que, como o pecado não corrompeu totalmente o ser humano, ele tem livre-arbítrio, ele escolhe seu destino. Nem Armínio defendeu isso. Armínio defendia não livre-arbítrio, Armínio defendia arbítrio liberado. Consegue entender a diferença? O que Armínio acreditava era que o ser humano é escravo, está morto no delito e pecado, mas quando ele ouve o Evangelho, ele não vive plenamente, mas é como se ele tivesse assim escutasse, meio que dormindo, Deus falar com ele. Aqueles que respondem a Deus são salvos, aqueles que não respondem continuam mortos. Um negócio muito estranho que Armínio defendeu. Ele foi a um concílio fazer a defesa. Ele fez a exposição durante 154 dias de seu pensamento na igreja reformada holandesa. Ele também foi vencido no debate, condenado como herege por aquele concílio, expulso daquela região, e ali o debate foi feio. Parece que o negócio assim, das pessoas não terem tolerância com o diferente, não é muito novo, não é verdade? Sabe o que aconteceu? Os calvinistas andaram matando uns arminianos lá, tomaram as casas deles, expulsaram todo mundo da região, quem resistiu foi preso. O debate foi tão acirrado que terminou com uma agressão física, e a gente sabe que não é para tanto. Mas de vez em quando a turma volta, parece que tem vontade de matar um ao outro, não é? Você vê alguns debates de calvinistas e arminianos, que ainda bem que é só no Facebook, porque se fosse presencial, ia terminar mais ou menos como o debate lá de trás, lá na Holanda, não é? Não é para tanto, gente. As nuances das crenças de Armínio é que ele acreditava em eleição. Tudo é uma interpretação do texto que lemos. Paulo diz: Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, nos predestinou para Ele. Armínio, discordando de Calvino, discordando de Lutero, estava dizendo que a predestinação acontece depois que você crê, que Deus predestinou que os que crescem seriam salvos, ou seja, quando alguém então crê, ele é eleito de Deus. A eleição, dizia Armínio, é condicional ao crer. O que Lutero e Calvino dizia é que crer é resultado da eleição. Essa é a diferença, esse é o debate. Mas o importante para nós não é o que Calvino disse. O mais importante para nós não é o que Jacobus Arminius disse. Mais importante para nós é o que Paulo está nos dizendo, porque Paulo é o apóstolo de Jesus, portador da revelação do próprio Jesus à sua igreja. O que é que Paulo está nos dizendo aqui no texto? Acerca de eleição, predestinação, a escolha divina. Eu quero extrair aqui para nós 5 verdades ou 5 diretrizes que Paulo nos dá quando fala sobre Ele nos escolheu em Cristo. Sobre o fato de que somos escolhidos em Cristo Jesus. Lembra de Jesus conversando com seus discípulos? Um dia Jesus fala com eles assim: não foram vocês que me escolheram, antes foi eu que escolhi vocês. Era interessante, todos eles estavam ali diante de Jesus dizendo: Senhor, nós te escolhemos. Mas Jesus vira para eles e diz: não, foi eu que escolhi e chamei vocês. Se eu não tivesse chamado vocês, vocês nem saberiam que eu existo. Foi eu que fui ao encontro de vocês.
Então, o escolhidos é isso, é que Ele escolheu seus discípulos, Ele escolheu os seus seguidores, Ele escolheu os crentes nele. Então, algumas coisas importantes para nós aqui. Primeiro, o momento da eleição. Quando é que se deu a escolha? O que é que você acha? O que está escrito aí no texto? Quando é que a escolha aconteceu? O coral fala em 4 vozes, não é? Até na fala são afinados. Ele nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. O que significa isso? Quando é que a escolha se deu? Antes de Gênesis 1:1. O que diz em Gênesis 1:1? No princípio, no começo, criou Deus o céu e a terra. Paulo está dizendo que antes disso, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Que antes disso, Deus fez sua escolha. Significa, gente, que a própria criação é um ato de escolha divina. Deus nos escolheu em Cristo, Ele diz, antes da fundação do mundo. Gente, quando nós falamos de doutrina de eleição, quando nós falamos de doutrina de predestinação, isso causa um desconforto na alma, no coração de muita gente. Eu fico assim, pesado de ver cristãos que ficam com a alma pesada quando falam, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. Por que a minha alma pesa? Porque quando um cristão se incomoda de ouvir que Deus o predestinou antes da fundação do mundo, quando ele se incomoda com isso, ele não entendeu quem é o Deus que o escolheu. Você sabe o que significa dizer que Ele te escolheu antes da fundação do mundo? Em primeiro lugar, significa dizer que Ele é o Criador do mundo. Não é verdade? O mundo não veio a existir por si só. Deus é a causa não causada de tudo que existe. Deus é a causa não causada. Tudo que existe foi causado por algo, alguém, mas Deus não é causado por ninguém. Quando Paulo diz Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, significa que Ele nos escolheu na eternidade. Você precisa entender que Deus é um ser eterno. Deus é um ser? Você sabe o que é isso? Quando é que Deus nasceu? Quando Deus nasceu? Aí tem gente que confunde, que acha que Deus é imortal. Tem gente que confunde imortalidade com eternidade. Não são a mesma coisa. Imortalidade significa que nunca morre, mas começou. Deus não é imortal, Deus é eterno. Ele nunca nasceu e Ele nunca morre. É mais ou menos assim. Qual é o menor número que existe? Qual é o menor número? Qual é? 0. Você não foi na aula de matemática? Não é possível. Antes de 0 vem -1. Não vem? Antes de -1, -2. Então qual é o primeiro número? Qual é o último número? Isso é eternidade. Isso ilustra a eternidade. Quando a Bíblia diz que Deus é eterno, Alfa, Ômega, princípio e fim. Ele é o princípio, o começo de tudo. Deus é eterno. Então preste atenção nisso. Quando é que Deus te escolheu? Quando Paulo diz antes da fundação do mundo, significa que a escolha de Deus se dá na eternidade. Ou seja, Deus não nos escolhe numa perspectiva de tempo e espaço. Deus nos escolhe fora do tempo e espaço. Quando a Bíblia diz que Deus é eterno, preste atenção. Para nós, 2025 é futuro, não é? E para Deus, 2025 é futuro? 2085 é futuro?
5.000 é futuro. Por quê? Porque Deus não habita só no passado, Deus habita o presente. E Deus habita o futuro. Para Deus já é. Ou seja, não tem nada que Deus vai fazer. Tudo Deus está fazendo. Tudo Deus fez. Deus sempre foi o que é. E Deus sempre será o que foi. Entendeu? Deus sempre foi o que é. E Deus sempre será o que foi. É por isso que quando Moisés perguntou: qual é o teu nome? O que Deus respondeu? Eu sou. Eu sou o que sou. O ser eterno. Ou seja, não tem jeito de Deus fazer uma escolha de você depois que você crê. Porque Deus não habita o antes de você crer. E nem o depois. Deus habita o antes e o depois. Deus é eterno. Deus habita a eternidade. Não é nem, algumas pessoas entendem que a escolha antes da fundação do mundo é uma questão de onisciência. Deus olhou no futuro, viu que você ia crer e te escolheu. Não. Deus não viu o futuro. Deus existe no futuro, vive o futuro. Deus é no tempo que ainda vem. Porque quando Deus criou o mundo, Deus criou espaço e Deus criou tempo. Tempo existe a partir da criação. Quando a ciência diz nas suas teorias, presta atenção, não é fato, é teoria, a Terra tem 13 bilhões de anos. O dinossauro brasileiro recém-descoberto tem 200 milhões de anos. Quando se faz uma contagem de tempo, a Terra tem 13 bilhões de anos. A contagem começa aí. Antes da Terra, não tinha contagem de anos. Não tinha contagem de tempo. Antes de criar o Sol, Lua, estrelas, antes do universo, não tem matéria, não tem espaço e não tem tempo. Mas já tem Deus. Deus já existe. E antes de matéria, tempo e espaço, Deus decide criar terra, sol, lua, estrela, universo. E Deus vê você antes da eternidade. E Deus te escolhe antes de te criar. E aliás, você só foi criado porque você foi escolhido por Deus. Já é uma coisa fantástica quando você olha quantos milhões de espermatozoides tinham lá, e exatamente você que apareceu no cenário. É você, escolhido por Deus. Deus escolhe na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus não vive o passado, presente. Deus cria a dimensão, espaço e tempo. E Deus, antes disso tudo, já viu você. Deus, antes disso tudo, já amou você. Deus, antes disso tudo, já sabia teu cabelo, tua cor, tua pele. Antes disso tudo, Deus já sabia tua história, tua queda, teu pecado. E antes disso tudo, Deus viu você. E por isso Deus te criou e te amou. Antes da fundação do mundo, o ser eterno, na eternidade, te viu dentro do tempo e espaço, nessa dimensãozinha pequena dentro da qual nós existimos. Deus é muito maior do que toda ela. Quando nós falamos da salvação, numa perspectiva em que eu aceitei Jesus, em que eu decidi por Cristo Jesus, nós estamos falando da salvação na perspectiva tempo e espaço. Você ouviu o Evangelho, creu, sob a atuação do Espírito Santo, e tendo crido, foi salvo, foi selado com o Espírito da promessa. Isso é a salvação dentro do tempo e espaço. Quando Paulo disse, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou. Paulo está falando da salvação na perspectiva de Deus, que é o ser eterno. Quando Deus criou, Ele já predestinou. Ele já determinou tudo, porque na criação Ele já está no futuro. Ele já tem o resultado.
Não tem jeito. Algumas pessoas falam da salvação como se fosse assim: nós estamos todos aqui no culto, cantando bonitinho, aí eu prego e faço um apelo no final, aí Deus fica surpreso lá no céu. Viu quem converteu lá? A Maria estava lá no culto, Deus fala com os anjos: viu, a Maria creu, que coisa boa, a Maria se converteu, eu nem sabia que ela ia converter, mas ela converteu. Não, isso não é Deus da Bíblia. Isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é eterno. O Deus da Bíblia habita passado, presente e futuro. Ele é alfa e é ômega, não será ômega. Ele já é o futuro, ele já está no futuro. Tudo que vamos viver no futuro daqui 100 milhões de anos, já é presente para Deus. Ou seja, quando Paulo está dizendo ele nos escolheu, nos elegeu, é porque esse ser é eterno. Lá antes da fundação do mundo, ele já viu tudo acontecer. Por isso a Bíblia diz: Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Segundo lugar, esse texto vai nos falar sobre o objeto da eleição de Deus. Paulo vai dizer: Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos nós, santos e irrepreensíveis. Ele vai dizer nós, a nós, eu, você. Paulo está dizendo: eu, apóstolo, nós, apóstolos, nós, judeus, vocês, crentes de Éfeso, vocês, gentios, nós, vocês, igreja, nós, cada um daqueles que creram são igreja de Cristo Jesus e são salvos. É o povo escolhido de Deus. Alguns entendem assim: a eleição, né, até dói o ouvido quando alguém diz assim: não, Deus elegeu a igreja. Gente, como é que Deus elege a igreja sem eleger cada membro da igreja? Quem é a igreja? O sujeito está pensando que a igreja é uma instituição. Deus elegeu a igreja, aí quem entrar na igreja é eleito porque está na igreja. Não é isso. Aliás, igreja significa eclesia. O que é isso? O que quer dizer isso? Os chamados. Você entendeu? Paulo diz: aos que predestinou, chamou. Ou seja, a igreja é a soma dos eleitos. A igreja não é a casa dos eleitos. A igreja não é a instituição que acolhe eleitos, não é a instituição eleita que acolhe indivíduos que resolvem entrar nela. Não. A igreja é a soma dos chamados. Mas somos nós, os crentes, os chamados. Cada chamado é eleito, cada eleito é chamado. É essa a ideia de Paulo. Paulo está dizendo: Ele nos predestinou para Ele, Ele nos destinou para Ele na eternidade. O Deus que habita a eternidade futura nos elegeu para Ele, para ser igreja dEle, para ser povo dEle. É interessante, algumas pessoas às vezes, quando ouvem falar da eleição, elas pensam assim: será que eu sou eleito? Você já fez essa pergunta para você? Já fez? Será que eu sou eleito? Isso é um bom sinal. Porque você só faz essa pergunta se o Espírito de Deus está agindo no seu coração. Porque aqueles que não entenderam o Evangelho, que não ouviram o Evangelho, aqueles que estão de fato perdidos e que serão perdidos, estão mortos nos delitos e pecados. Você já viu um morto fazer alguma pergunta? Se você faz a pergunta, é bom sinal. Você já tem a resposta. Qual é a resposta? Essa pergunta, essa inquietação já é fruto da operação do Espírito de Deus no seu coração, querido. Essa preocupação, às vezes as pessoas falam assim: eleição, o que significa? Deus elegeu algumas pessoas e elas vão morrer no pecado, na traição, na mentira, no adultério, mas elas são eleitas e irão para o céu. Algumas pessoas estão na igreja, crentes, se esforçando, dedicando, pregando o Evangelho, mas elas não são eleitas e morrerão e irão para o inferno. Gente, Paulo não disse isso, Calvino não disse isso, e nenhum presbiteriano diz isso. Se ele diz isso, é um presbiteriano surtado, pode internar. Se você encontrar um presbiteriano que diz que o sujeito morre no pecado, mas é eleito e vai para o céu,
ele é anticalvinista, antibíblico, anticristão. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo, Paulo está escrevendo a pessoas que ouviram o Evangelho e creram no Evangelho, dizendo para elas: vocês são crentes, porque vocês foram eleitos antes da fundação do mundo. Porque Deus escolheu vocês antes da fundação do mundo. É por isso que vocês vieram a Cristo. Terceiro lugar, Paulo vai falar do fundamento da eleição. Paulo vai nos falar da base da eleição. Ele diz a nós aqui: e em amor nos predestinou para Ele. Olha só o versículo 4: nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, a bondade dEle, Ele nos escolheu. Você precisa entender uma coisa: eleição é um ato do amor glorioso de Deus. Aqui o que vem na cabeça das pessoas é: então as pessoas não salvas não são amadas por Deus. Não, você precisa entender uma coisa aqui. O que ilustra isso é a figura bíblica de que o tempo inteiro a igreja, Israel e a igreja são chamados de noiva de Cristo Jesus. O que significa isso? Deixa eu confessar uma coisa: eu amo todas as mulheres que estão aqui na igreja, mas eu casei com uma que está ali sentada no coral. Você consegue entender a diferença? Quando a Bíblia diz que Deus nos escolheu em amor, significa que por alguma razão que nós não sabemos, e que não é mérito seu, que não é por tua bondade, mas que é, segundo Paulo, por causa da bondade de Deus, Deus escolheu salvar você. Por que Deus não escolheu salvar o José? Isso é lá no departamento administrativo. Aqui embaixo é o executivo, gente. Você precisa entender que tem certas perguntas que Deus não nos respondeu. Como por exemplo, que dia Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Jesus diz: nem anjo, nem filho. Por que Deus amou para salvar a mim? Não sei. Diz a letra antiga do hino: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Não tenho a menor ideia. Mas o fato é que Ele te amou e Ele resolveu te salvar. E você está aqui porque Ele te deu vida quando você estava morto. Você não estava nem aí para o Evangelho, você não estava nem aí para Deus, você estava feliz no seu pecado, você estava feliz nos seus erros, você estava feliz nos seus enganos e equívocos, você estava feliz na sua soberba e arrogância, mas a graça de Deus brilhou diante de seus olhos, o Evangelho veio aos seus ouvidos, e quando o Evangelho de Deus veio, seus olhos se abriram, seu ouvido de morto se abriu e você começou a ouvir, você ouviu uma voz que nunca tinha ouvido, você sentiu o amor que nunca tinha sentido, e esse amor te conquistou, e você não consegue dar outra resposta que não seja entregar-se totalmente a esse Deus e se tornar um discípulo dele. É isso que Paulo está dizendo. Em amor Ele chamou você, Ele te viu na eternidade e se afeiçoou a você e resolveu te amar. Não sei porquê, não está em mim, é segundo o beneplácito dele, é segundo a bondade dele, não minha. Quando as pessoas dizem assim: Deus olhou no futuro, viu uma bondade em mim, por isso me elegeu, ele está invertendo o texto de Paulo, está dizendo: segundo o beneplácito da tua bondade, Deus te escolheu. Mas Paulo não disse isso, Paulo disse: segundo o beneplácito da sua bondade, Ele te escolheu. Você entende a diferença? Não é segundo você, é segundo Deus. Economia do Deus eterno e glorioso, acima da nossa capacidade de compreender. Para a gente correr e terminar, quarta verdade aqui importante para nós: além do fundamento da eleição, nós precisamos entender os efeitos da eleição. Paulo disse: Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos
irrepreensíveis. Aqui mata aquela heresia de o cara que é pervertido, pecador, contumaz, rebelde contra Deus, mas ele é eleito. Aí ele vai morrer e vai para o céu na rebeldia dele. A eleição tem um resultado na sua vida. Sabe o que a eleição faz com você? Ela te faz ser santo. Deus não te escolheu para enfeitar a vitrine da igreja. Deus te escolheu para transformar você na imagem e semelhança dele. A eleição te faz santo, te faz crente, te faz irrepreensível diante de Deus. Olha só, Paulo vai dizer que a eleição nos faz santos, a eleição nos faz filhos de Deus, para a adoção como filhos de Deus. A eleição nos leva à remissão dos pecados, a eleição nos leva à fé. Você ouviu o Evangelho e creu no Evangelho, ela te leva à fé. A eleição te leva à aliança, ao selo. Você ouviu o Evangelho, creu e foi selado, lacrado, para ser salvo em Cristo Jesus. Os efeitos da eleição: santificação, remissão, transformação, redenção na nossa vida. E por último, queridos, os motivos da eleição, os propósitos da eleição. Nós precisamos entender uma coisa para fecharmos aqui. A história não é sobre nós. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de entender esse negócio de livre-arbítrio, que era lá de Pelágio. Armínio dizia: arbítrio liberado. Na hora que ouve o Evangelho, o sujeito não vive, mas é um semi-morto, semi-vivo. Por isso, arminianismo por muitos tem sido chamado de semi-pelagianismo. Não é bem fato que é totalmente um semi-pelagianismo, mas passa perto de fato. Algumas pessoas têm um incômodo enorme quando elas pensam assim, e é uma das argumentações que a gente mais ouve: se Deus é quem fez a escolha, e alguns vão para a eternidade salvos, e outros vão para o inferno, Deus é injusto. Primeira coisa, quem dita o que é justo e o que não é você, é Deus. Segunda coisa, não é sobre nós a história. Nós não somos o centro da história. Nós não somos o eixo da existência. Não é sobre nós a história, irmãos. A história não é para nos agradar. A história não é para nosso prazer e nossa felicidade. A história não é para nossa glória e honra. Nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. É para louvor de quem? Dele. O protagonista da história não sou eu nem é você. Você já viu que para nós a história parece que cada um de nós é o centro da história? Que tudo gira à nossa volta? Que longe de você, lá no Japão, não está acontecendo nada, só está acontecendo aqui em São Paulo, perto de você, aonde você vive? Não, isso não é verdade. A história gira em torno de Deus. A história não é a nossa história, não é a história da raça humana, é a história de Deus. É a glória de Deus. É o nome de Deus, é a honra de Deus, é a soberania de Deus. Deus é dono de tudo. Lembra do que Paulo disse: porque dele, vamos lá, por meio dele e para ele são todas as coisas. Entenda isso. As pessoas ficam preocupadas, mas Deus vai ser injusto. Não. A história não é Deus no banco dos réus, sendo julgado por quem Ele salvou e por quem Ele condenou. Não, a história é a história da graça, da redenção, do amor de Deus, da glória de Deus. Justo juiz, soberano Deus, dono da criação, que criou todas as coisas, mas que a uns Ele salvou e a outros não salvou. E tantos que Ele salvou são para a glória dele, como os que ele não salvou são para a glória dele. Ele é glorificado como juiz que condenou, ele é glorificado como Deus bondoso que te salvou. Você fala assim: isso é muito humilhante para nós, não é? Como raça humana, achando que temos tanto poder e tanta força, nós não temos nada.
figura da salvação é essa, irmãos. Pelágio dizia que o homem caiu no buraco, Deus passou, jogou a corda e disse: se vira e sobe. O arminianismo diz que Deus passou no buraco, viu o ser humano, jogou uma corda, mas ele, para ajudar, colocou uns nozinhos na corda, colocou umas coisas para ajudar a subir. A graça, o evangelho, a pregação, a igreja, as pessoas te ajudando a subir, chamando, o pregador falando, e aí você vai subindo. O que o calvinismo diz, o que nós dizemos, irmãos, é que nós estávamos lá no fundo daquele buraco, morto no delito e pecado. Deus passou, nos viu, teve misericórdia de nós, fez um laço na corda, jogou lá embaixo, nos laçou, nos puxou para fora e disse: eu amo você, e você agora vai ser meu filho. Essa doutrina nos dá segurança. Essa doutrina nos humilha de fato, nos envergonha, porque eu sou salvo jurando que eu aceitei Jesus, que eu me esforcei. Mas é mais ou menos assim, você passa a vida inteira lutando para ser crente, se esforçando para entrar no céu. O dia que você entrar, que você olhar lá para trás, você vai ver uma placa dizendo que foi Deus que te trouxe até aqui, e toda a glória e honra é para Ele, não para você. Que se não fosse a mão de Deus, você teria ido para o inferno. Que se dependesse de seu esforço, de sua força, de sua fé, você jamais seria salvo. Mas Deus um dia olhou para mim e para você e nos deu o dom de crer. Pela graça fomos salvos. Não vem de nós, não vem do nosso esforço, é dom, é dádiva de Deus. É isso que Paulo diz sobre salvação. É isso que Paulo nos diz sobre redenção. Escolhidos quando? Escolhemos Deus agora, por uma única razão: porque Ele nos escolheu. Amamos Deus por uma única razão: Ele nos amou primeiro. Que Deus te abençoe e te ajude, que Deus te encoraje. Às vezes algumas pessoas escutam a doutrina da eleição e dizem assim: vou cruzar o braço porque eu não faço nada, é Deus que fez tudo. Não, você tem que ouvir essas coisas e entender: esse Deus te amou e te chamou para ser crente. Você não pode fazer outra coisa a não ser a pessoa mais crente desse mundo, porque você entendeu o que Deus fez por você, porque você entendeu quem é Deus. O Eterno olhou para você e te amou. O Soberano colocou o seu nome no livro da vida, na lista daqueles a quem Ele vai abençoar. Que Deus te dê paz no coração, que Deus te dê segurança e certeza da salvação, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Amém.